Meus irmãos, que alegria poder estar aqui. E estar aqui para dizer para vocês muito obrigado. Em dezembro desse ano, as crianças foram abençoadas com aquilo que vocês enviaram, pela generosidade de vocês, algo que era inimaginável para crianças que algumas delas frequentam as roças de tomate para trabalhar já desde os seus 5, 6 anos de idade. E quando elas receberam aqueles kits que vocês enviaram, elas ficaram maravilhadas. Para vocês terem uma ideia, quando virou o ano e retornaram para a ONG, uma das coisas que algumas delas perguntaram era assim: o Natal está longe? Na esperança e na expectativa de serem atendidas novamente. Mas eu queria agradecer. Eu venho da região com menor índice de desenvolvimento humano do estado, uma das piores do Brasil. Eu lido com plantadores de tomate, que muitos deles não têm praticamente nem sustento digno. Conheço pessoas e frequento casas feitas de embalagem de leite longa-vida e visito muitas pessoas carentes e necessitadas. Lá nós desenvolvemos um projeto de plantação de igreja, hoje em 5 municípios do Alto Vale do Ribeira, o projeto social com as crianças, e nós abençoamos 40 famílias que fazem parte da cooperativa, e você vai ter geleia de morango natural aí, para você adquirir, a R$18 o pote, e eu queria te incentivar que você comprasse mais de uma. Lembra agora você, homem, da sua sogra, e você vai lá e compra uma. E quando você comprar, você não vai estar abençoando a mim. E aquilo ali não é geleia de morango. Aquilo ali é esperança que você está dando para a transformação de vida de 40 famílias que vivem lá na região. Tá bem? Você recebeu aí um folder? Esse folder aí, daqui a pouco nós vamos falar sobre ele, tá bom? Eu tive uma reunião aqui com o pessoal de missões antes, compartilhei um pouco, fiz uma apresentação mais detalhada e haverá a oportunidade de eu estar compartilhando com todos vocês também. Mas eu estava ali dentro, participando da reunião, e o pastor estava, e chegou no final, ele falou uma coisa que me tocou na oração dele. Ele falou mais ou menos assim: Senhor, o que nós temos na mão para poder ajudar? E quando ele falou isso, eu travei assim, entendi e falei: Deus, eu acho que eu tenho que mudar o que eu vou falar um pouco aqui. E eu vou fazer uma mudança na minha palavra, porque eu entendo que, pelo que o pastor viu, pelo que ele orou, tem a ver com aquilo que a gente pode compartilhar. Então eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 4, verso 2. Esse é um dos versos mais missionários que eu já vi na minha vida. Ele, para mim, é um versículo que fala muito a respeito daquilo que nós temos que ser e daquilo que nós temos que viver, e ele traz uma mensagem muito profunda, que eu gostaria que você pudesse entender nessa noite. Êxodo capítulo 4, verso 2, ele diz assim: e perguntou-lhe o Senhor: que é isso que você tem nas mãos? E ele respondeu: uma vara. Entenderam? A profundidade. Vou ler novamente. E o Senhor disse-lhe: que é isso na tua mão? E ele respondeu: uma vara. À luz da oração do pastor, a pergunta que o Senhor faz para cada um de nós nessa noite é essa: o que é que você tem nas mãos? E eu queria que você respondesse ao fim dessa mensagem para o Senhor aquilo que você tem. Vamos orar? Algum irmão que sentir o desejo nesse instante,
nos eleve a Deus em oração, pedindo que o Espírito Santo de Deus trabalhe nesse instante, nos nossos corações. Que não seja você ouvir o que eu estou falando, mas aquilo que Deus está tratando nesse instante com você. Quem sentir desejo de orar, nos eleve a Deus em oração agora, por favor. Deus, as tuas mãos alcançando aqueles que necessitam de ti. Que o Senhor encontre aqui, Senhor, corações dispostos a fazer a tua vontade, a obedecer aquilo que o Senhor tem nos pedido. Que os nossos corações estejam diante do Senhor, prontos e obedientes a fazer aquilo que o Senhor tem falado conosco. Dá-nos entendimento, dá-nos clareza acerca da tua palavra, Senhor. Usa, Senhor, a vida do missionário. Fala, Senhor, conosco, através da vida dele, e que nós estejamos atentos àquilo que o Senhor fala e àquilo que o Senhor deseja de nós. Eu coloco todas as nossas vidas diante do Senhor nesta noite, agradecendo por este momento, confiando que o Senhor tem olhado e respondido às nossas orações. Em nome de Jesus, eu agradeço. Amém. Meus irmãos, o que é que você tem na mão? Quando nós olhamos para esse contexto, nós vamos ver que é onde Deus está se manifestando a Moisés, naquele episódio da sarça ardente, que ela pegava fogo e não era consumida. Na verdade, a realidade, a gente vai ver que aqueles grandes heróis da Bíblia não são diferentes de cada um de nós. Porque na realidade, Deus estava já conversando com Moisés para eles fazer aquilo que Deus queria que ele fizesse, mas Moisés estava arrumando inúmeras desculpas para fugir da convocação de Deus para realizar um grande trabalho, tirando o povo do Egito. Parece que é mais ou menos como nós nos dias de hoje, que nós temos e sabemos o que fazer, e nós começamos a nos esquivar da nossa responsabilidade. Até que chega em determinado momento da conversa, da situação, que acontece o quê? Deus, de forma bem clara e simples, chega para Moisés e diz assim: Moisés, o que é que você tem na mão? O que é que você tem na mão? Uma pergunta simples e clara, que na realidade merecia também uma resposta simples e clara. E ele foi categórico em dizer: uma vara. A profundidade desse versículo. Pergunta simples e clara para uma resposta simples e clara. Mas, meus irmãos, parece que nós não entendemos os questionamentos de Deus como nós deveríamos entender. E parece que isso vem lá desde o início. Nós estamos distorcendo os questionamentos de Deus para a nossa vida. Daquilo que nós temos que ser e daquilo que nós temos que fazer, e principalmente como nós temos que viver. Se nós olharmos lá no Éden, a gente vai ver que Deus, quando fala com Adão e Eva, Deus começa mostrando tudo aquilo que Ele criou, aquela beleza do lado positivo, né? E depois que Ele descreve tudo e mostra tudo, Ele chega e diz lá no final: ó, vocês não vão ter acesso simplesmente a uma árvore. Agora, Satanás, quando ele se apresenta, ele já se apresenta pelo lado negativo. E ele vai dizendo assim: não foi assim que Deus lhe disse, não comerás?
a gente vê uma diferença. Deus começa com o lado positivo, Satanás com o lado negativo, e parece que desde aí o homem tem distorcido os questionamentos e os desafios de Deus para a nossa vida, ou entende o questionamento de Deus de forma errada. E eu gostaria nessa noite de destacar alguns grupos que entendem o questionamento de Deus de uma forma errada, que estão no nosso meio. Deus está perguntando para mim e para você hoje, passando todo esse tempo, desde quando Ele fez a pergunta a Moisés, o quê? O que é que você... Eu começo de novo, gente, não tem problema não. Eu moro mais longe, mas não tem problema. O que é que você tem na mão? Primeiro grupo que eu vejo, gente, eu dei o nome para ele do grupo dos murmuradores. Esse grupo é aquele que acrescenta nessa frase uma palavrinha bem pequenininha de 3 letras e um acento no questionamento de Deus. Sabe como o murmurador entende essa frase? Ele entende dessa forma: o que é que você não tem nas mãos? Gente, uma palavrinha muda tudo. E talvez hoje à noite aqui nesse lugar nós tenhamos gente que entende o questionamento de Deus dentro desse grupo. Gente que parece que está brigada com Deus, brigada com o mundo, com a sociedade, brigada com a família, com a igreja, por aquilo que não possui. Quando o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você... e não o que é que você não tem nas mãos. Gente, alguém aqui conhece gente azeda? Suzana não tem. Tem? Ou a irmã ali diz que tem. Já viram gente azeda? Principalmente por aquilo que não possui. Parece que muitas vezes Satanás coloca um espelho na frente dessas pessoas e elas na realidade não conseguem mais enxergar a graça e a misericórdia de Deus sobre elas, o favor do Senhor sobre elas, e elas só enxergam a sua incompetência, a sua falta de jeito, a sua falta de fé. Gente azeda, gente, amargurada por aquilo que não possui, brigada porque ela nasceu na família X e não nasceu na família Y, questionando a Deus por que ela nasceu no Brasil, mas não nasceu nos Estados Unidos, né? Só que ela não pediu para ter nascido na África, né? Gente, tem gente assim aqui, ó. A irmã chega do departamento. Cadê a irmã do Ministério de Missões? Olha, irmã. A irmã chega do Ministério de Missões. Gente, nós vamos ter uma formação aqui que vai abençoar a gente a alcançar Suzano para o Senhor Jesus, e daqui nós vamos partir para chegar do outro lado do mundo. A gente vai fazer isso, vai abençoar a igreja, abençoar as pessoas, nós vamos fazer o nosso trabalho, aquilo que nós temos que fazer. E aí aquela abençoada pessoa brigada diz assim: não sei, não posso e não tenho tempo. Tem gente assim? Tem ou não tem? Aí chega daqui 3 meses, tem outra formação, a outra irmã abençoada da Escola Bíblica Dominical falou: gente, vamos fazer, porque nós vamos conhecer a palavra, vamos dominar a palavra, vamos poder compartilhar e tal. E chega na pessoa e ela diz assim: não sei, não posso e não tenho tempo. E aí o que acontece, gente? Aí acontece que essa pessoa vai ficando de lado, porque na realidade ela não sabe, não pode e não tem tempo. Aí a abençoada de missões lá vê alguma outra pessoa, vai lá e convida
para participar e aquela pessoa vai ficando de lado. Aí ela vem e diz assim: ninguém lembra mais de mim. Já viram gente assim? Ninguém. Meus irmãos, a vida é muito curta. E a gente não pode ficar preocupado com aquilo que a gente não tem. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem. E entenda uma coisa: aquilo que você tem, que Ele te deu, Ele vai pedir conta. E Ele não vai te pedir conta daquilo que Ele não te deu. Essa é a realidade. Essa é a questão. O que é que você tem na mão? Gente, eu tenho andado por aí, eu vejo gente questionando a Deus por tudo. Por que a melancia é tão grande num pé tão pequeno, né? E a jabuticaba é tão pequena num pé tão grande? Já viram isso? Gente azeda, amargurada por aquilo que não possui. Quando na realidade o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você tem nas mãos. Mas tem outro grupo, gente. E esse grupo aqui eu gosto dele, viu? Esse grupo eu gosto dele. E eu dei o nome para esse grupo dos sonhadores. Então vamos lá. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem. Sabe como o sonhador entende esse questionamento? Ele entende assim: o que é que você gostaria de ter nas mãos? Gente, esse é bom. Já viram aquela pessoa que vive assim: como eu gostaria. Gente, primeiro eu preciso dizer o seguinte: eu não tenho nada contra o sonho, não. Eu acho que o sonho é para a vida aquilo que o sangue é para o corpo. Mas a gente não pode basear a nossa vida num sonho. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você... Essa é a questão. O questionamento de Deus é o que é que você tem e não o que é que você gostaria. Tem muita gente por aí que fica assim: como eu gostaria de pregar como o pastor fulano de tal. Como eu gostaria de cantar como o irmão aqui que estava à frente aqui do grupo de louvor. Como eu gostaria de tocar como fulano de tal. E ele vai assim: e o que aconteceu com ele? O que aconteceu? Não entendi. Não, morreu, pior. Morreu, ganhou um caixão 0 km e foi para debaixo da terra. Essa é a realidade. E o questionamento de Deus para mim e para você, o que é que você... Gente, antes de eu ir para essa região que é a mais carente do estado, mais miserável, lidar com gente em situação de vulnerabilidade extrema, eu participei de um outro projeto que era da Convenção Batista, e que lá nós tínhamos uma caminhonete D20, mas isso faz muito tempo, para rodar parte do interior. E há 24 anos, quando eu cheguei nesse lugar que eu estou hoje, não tinha mais aquilo. E eu me lembro quando eu desci do ônibus, a minha oração foi essa: Deus, aquela caminhonete ia fazer uma bela diferença aqui, para ganhar tempo e conseguir se locomover. Porque lá nós temos só estrada de terra, na grande maioria, e nós não temos transporte urbano regular. E eu disse: Senhor, aquilo ia ajudar muito, mas eu não tenho aquilo. O que eu tenho hoje são as minhas pernas. E se o Senhor quiser fazer alguma coisa nessa localidade, vai ter que ser a partir delas. Porque é isso que na realidade eu tenho nas minhas mãos para te oferecer.
O que é que você tem nas mãos que você precisa colocar diante do Senhor para poder ser um instrumento para abençoar a vida de tanta gente que está a partir do seu redor? Mas tem outro grupo, gente. Fique tranquilo que vai chegar o seu. Tem um grupo que eu chamo dos calculistas. Gente, esse é sutil. E eu apanho desse. Esse aqui, se eu gosto dos sonhadores, desse aqui eu tenho problema com eles. Sem dúvida alguma. Porque veja bem, o questionamento de Deus é: o que é que você... Sabe como o calculista entende? O calculista entende da seguinte forma: o que é que você tem de sobra nas mãos? Ó, como ele entende. Porque, meus irmãos, na verdade, o sistema, ele é capitalista e não capitalista. Então tem gente assim dentro da igreja. Gente que na realidade gosta de oferecer ao Senhor a sua sobra, o seu resto, quase que esmolando para Deus, ou muitas vezes querendo negociar com Deus. Não, eu ouvi o pastor dizendo que se eu der eu vou ser abençoado, vou receber, o ouro não está rendendo, o dólar também não, a aplicação não dá, e eu vou arriscar, vou fazer aquilo que ele falou para poder ter de volta. Seminário de Jesus, numa versão revista e atualizada por mim mesmo. Ó, chique. Jesus olhando o pessoal dizimar. Chegou lá o comerciante, rico, poderoso da época, foi no gasofilácio e estufou o gasofilácio. Aí chegou o outro criador de gado também, bem sucedido, rico, e praticamente acabou com aquilo que tinha de espaço dentro do gasofilácio. E aí aparece uma senhora viúva, com umas moedinhas. As moedinhas daquela mulher representam hoje 15 centavos. E ela foi lá e ofertou. E Jesus viu aquilo, gente. Jesus viu aquilo. Jesus viu aquilo e chama Pedro. Imagina só, Jesus dizendo: Pedro, a mulher deu mais do que todo mundo. Imagina que Pedro era Pedro, né? No mínimo ele deve ter dito. Jesus está variando, né? Mulher pobre, miserável, as moedinhas ali e tal, deu mais do que todo mundo, nada. Sabe por quê, gente? Deus não está preocupado com o valor do seu Pix, do seu cheque, da sua transferência. Deus não está preocupado com isso. Quem está preocupado com isso é o tesoureiro da igreja. Cadê ele? Está aí? Cadê? Te ajudei agora, hein? Te ajudei agora. Ele está preocupado com as entradas para poder pagar as contas e as despesas da igreja. Mas na realidade, meus irmãos, para Deus, o valor da nossa oferta é relativo. Mas o significado do compromisso que você assumiu com Ele há tempos atrás, este é absoluto. E Jesus olha e vê no coração daquela mulher que da pobreza que ela vivia, ela deu tudo o que ela tinha. Há um tempo atrás, um pastor amigo meu pediu para mim pregar numa igreja em São Paulo, e ele veio me falar que o problema estava relacionado à questão financeira. Tinha 500 e poucos membros, nem 20% era dizimista. Eu falei: você não me chama para isso não, porque não vai dar certo. Eu sou amigo da igreja. Não, Marcelo, vamos lá, me ajuda aí, eu estou precisando de ajuda, rapaz. Eu falei: não vai dar certo, pastor. Melhor se chamar outro. E ele insistiu tanto até que eu tomei a decisão de aceitar. E aí ele agendou a data.
Aí ele me ligou: o que você precisa? Eu falei: pastor, deixa lá a lista dos dizimistas em cima do púlpito e vamos ver o que Deus fala. Aí chegou o dia, eu fui para a igreja, entrei, conhecia boa parte da igreja, todo mundo me cumprimentando, sentei lá. A hora que eu fui falar, eu peguei aquela lista, olhei, comecei a falar. Em determinado instante falei: gente, quem é ele? E eles falaram assim: não, é o pastor da igreja. Eu falei: gente, não é não. Pela lista de dizimista aqui, gente, ele é chefe de quadrilha. Ele não é pastor, não. Deus está perguntando para mim e para você nessa noite o que é que você tem, e não o que é que você tem de sobra nas mãos. R$15 aqui em Suzano, compra um pãozinho? Pois é. Eu vivo com pessoas em vulnerabilidade extrema, e eu vou dizer para vocês que para quem tem muito, um pãozinho não significa nada, mas para quem não tem nada, um pãozinho é tudo. E aquela mulher pegou aquele dinheiro e colocou, e ofertou, e colocou lá. Às vezes a gente ora assim: Senhor, esse mês não vai nada porque não sobrou nada, não é assim? A gente tem que entender uma coisa, gente: a sua sobra é só sua. Meu irmão, vá lá, as irmãs no cabeleireiro, vá na loja, compre o que quiser. Você, meu irmão, mexa lá no seu carro, vá na pizzaria. Você, jovem, vai conhecer outro país, vai passear, faz o que vocês quiserem com a sua sobra. Mas honrem o compromisso que nós temos com o Senhor. Porque Deus está perguntando para mim e para você o que é que você, e não o que é que você tem de sobra nas mãos. A sua sobra é só sua, e Deus não vai fazer a obra dele aqui na terra com a sua sobra, não. Porque o questionamento de Deus para mim e para você, o que é que você tem, e não o que é que você tem de sobra. Mas tem outro grupo, gente. Esse também entende o questionamento de Deus de forma errada e está dentro das nossas igrejas. O nome que eu dei para ele é o grupo dos futuristas. Deus está perguntando para mim e para você o que é que você sabe. Como o futurista entende? O que é que você terá nas mãos? O dia que eu terminar a faculdade. O dia que eu terminar minha pós-graduação. Senhor, o dia que eu terminar a reforma da minha casa. E ele vai desse jeito assim: me espera, Senhor, no culto dia 31 de dezembro, 10 horas da noite, eu vou chegar às 9h30. Vou chegar ali na porta entrando com o pé direito, vou sentar no primeiro banco e a partir daí eu vou fazer tudo aquilo que era para mim ter feito, que eu não fiz durante todo esse tempo que eu estou aqui. Porque o questionamento de Deus para mim e para você é o que é que você, e não o que é que você terá nas mãos. Aí ele chega no dia 31 de dezembro, devia chegar às 9h30, ele já chega meia hora atrasado, às 10h30, né? Entra na igreja com o pé esquerdo, senta lá no último banco, e a oração dele é essa: Senhor, espera até o acampamento de carnaval, porque eu não pude resolver minha vida. Não é assim? E uma pergunta básica para mim e para você hoje, nessa noite: quanto tempo mais você tem de vida? Quem sabe responder isso?
E Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem. Sabe qual é a única certeza que eu e você temos aqui agora? Que essa aqui é a primeira noite do resto das nossas vidas. E nós, na realidade, não sabemos quantas mais nós teremos. E a pergunta de Deus para mim e para você é o que é que você tem nas mãos. Tem muita gente brincando de ser crente, gente, no nosso meio. Mas tem mais uma, que eu chamo do grupo dos saudosistas. Então vamos lá, Deus está perguntando para mim e para você o que é que você tem nas mãos. Sabe como o saudosista entende? O que é que você possuía nas mãos? Já viram gente assim? Há 20 anos atrás, na época do pastor fulano de tal, quando eu não tinha problema no joelho, né? E ela vai assim, e o que aconteceu? Morreu, antes do outro ainda, porque esse aqui já era de mais idade. E o questionamento de Deus para mim e para você, o que é que você? Gente, eu tenho um exemplo desse na minha família. Imagina você que eu sou filhos de russos e ucranianos. Então você imagina como está a nossa situação familiar. E a minha avó, a mãe da minha mãe, eles vieram da Segunda Guerra Mundial para o Brasil. E aqui eles se instalaram. E aqui eles foram em São Paulo, no Bom Retiro, na Rua Prats, na Igreja Evangélica Batista Luz, que era a primeira igreja batista de língua russa no Brasil. E ali minha avó trabalhou durante todo o período que ela pôde ficar lá, participando da vida da igreja, viagens missionárias, trabalho em hospitais, cultos ao ar livre, visitas a presídio, evangelização, missões, tudo aquilo que ela podia. E chegou no instante da vida dela que eu a encontrei com 78 anos, doente, debilitada. Ela morava com a gente e ela estava na cama. E a pergunta é essa: será que uma senhora que tinha feito tudo isso que ela fez e passado tudo aquilo que ela passou, ela não podia viver do passado, daquilo que ela fez? E a resposta é não. Estou acabando, irmão. E a resposta é não. Não. E a minha avó entendeu que ali na cama, sem poder se levantar, doente, ela ainda tinha um grande ministério nas mãos, que era o ministério da intercessão. E ela pediu para minha mãe, naquela época tinham fitas cassete, trazer fitas cassete para ela ouvir pregações. E minha avó orava no mínimo 7 vezes ao dia, na casa de 3 horas de oração por dia. E uma das coisas que ela mais pediu nas suas orações é que o comunismo caísse na União Soviética. Só que ela morreu antes, não pôde ir. E eu sei que tem oração lá na taça da graça de Deus por mim até hoje. E ela já se morreu há muito tempo. Porque acima de tudo aquela senhora entendeu o questionamento de Deus. O que é que você? E não o que é que você possuía nas mãos. E agora você está olhando para mim aí dizendo: olha, que legal. Mas eu não tenho nada nas mãos. E a pergunta é essa: será? Será que você não tem nada nas mãos? Primeira coisa que eu gostaria de dizer é que tem um versículo que diz que quando eu penso que sou fraco, aí eu sou forte. Vocês lembram de um garotinho, Jesus lá com a multidão toda, um monte de gente, Jesus virou para os discípulos e falou: vocês deem de comer aí.
Aí com certeza eles estavam desesperados para saber onde era o Carrefour, o mercado mais próximo para ir comprar, né? Comida e tal, e não ia dar porque era uma multidão grande e tal. Os discípulos pensando nisso, e chega um garotinho lá com o lanchinho dele, peixes e pães, né? E ele apresenta. E gente, ali foi algo tremendo que aconteceu, porque ali 5 mais 2 não deu 7, 5 mais 2 deu algo tremendo, que alimentou toda uma multidão, e a Bíblia diz que ainda sobraram 12 cestos cheios, porque aquele garotinho entendeu que o questionamento de Deus é: o que é que você tem nas mãos? Deus pergunta para Moisés e ele respondeu: uma vara. E o poder não estava na vara, mas sim no Moisés, entendendo o questionamento de Deus de forma certa e coerente. E a pergunta para mim e para você hoje, nessa noite, é: o que é que você tem nas mãos? Essa é a pergunta que eu gostaria que você respondesse para o Senhor nessa hora. A obra missionária depende de nós sabermos responder ao Senhor e os seus questionamentos. O desenvolvimento do trabalho de missões depende do seu envolvimento, do meu envolvimento, do seu investimento, do meu investimento, para nós cumprirmos a missão que nós temos que cumprir. Quem tem filho aqui? Bastante gente, né? Vocês sabiam que os filhos são herança do Senhor, não sabiam? Quantas vezes vocês oraram pela vida dos seus filhos pedindo que Deus levasse ele para o campo missionário? Ou você orou para que ele entrasse numa faculdade pública, fosse um médico, um engenheiro ou coisa assim? Deus está perguntando para você: o que é que você tem na mão? Os filhos são herança do Senhor para nós. E o que nós temos feito com eles? O que nós temos vivenciado? Meus irmãos, eu olho para vocês daqui e eu vejo tantos dons, talentos, oportunidades, negócios, condições. E a pergunta é essa: o que é que você tem nas mãos que hoje você tem a oportunidade de colocar diante do Senhor, respondendo assim como Moisés respondeu, e entendendo o questionamento de Deus de forma clara para a sua vida?